Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Siriaco e eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu que tenho estenose de uretra, para ser mais específico, estenose de uretra bulbar. Vou estar falando um pouco sobre esse assunto com você. Talvez você nunca escutou esse nome, estenose de uretra, ou talvez você já conheceu e veio atrás de saber mais informações, ou quem sabe você tem alguém que você ama que tem passado por esse problema e eu espero estar sanando todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos falar então um pouco sobre estenose de uretra. A estenose de uretra nada mais é do que um estreitamento no canal da urina, né? Você tem uma parte ou ela é parcial, tem umas que eu já vi que o médico me mostrou, tem umas que praticamente é toda total, que elas são fechadas, né? Tem o canal da uretra e ela vem e afunila. Aquela parte onde está sendo afunilado, ela está doente, aquela uretra, né? E ela vai fazendo, fechando, o corpo vai entendendo o que precisa fechar e ela vai fechando ao ponto até, como aconteceu comigo, de não conseguir mais urinar. Algumas pessoas, elas desenvolvem essa estenose por acidente, alguma batida, que foi o meu caso, e outras também desenvolvem ela pelo mau uso da sonda. Em alguns momentos, quando você vai fazer uma cirurgia, que você tem que colocar aquela sonda com saco coletor para fazer alguma cirurgia, dependendo se o médico ou o enfermeiro colocar de uma forma errada, ele pode danificar sim a sua uretra, machucar ela, e ali onde ela foi lesionada, ela pode desenvolver sim uma estenose. No meu caso, foi um caso de acidente. Eu ainda muito novo, eu tinha uns 6 anos de idade, e eu brincando em casa, né? Minha mãe tinha umas cadeiras que eram específicas para criança pequenininha, só que eram de madeira. E eu comecei a pular sobre essas cadeiras, e em um certo momento eu caí de forma errada, de forma cavalete, né? Bati com a parte da virilha ali, em cima dessa cadeira, e eu lesionei esse local. E a partir dessa lesão, eu desenvolvi uma estenose. Na época, a gente não tinha esse entendimento e não buscamos ajuda médica. Com o passar dos anos, ela foi se desenvolvendo. E desde que eu me lembro, do tempo que eu me lembro, desde criança, eu sempre tive uma dificuldade de urinar. Eu não lembro nada antes desse acidente e depois do acidente eu sempre lembro uma dificuldade de urinar. No ponto não tanto do estreitamento, mas sim da dor a qual eu sentia. Eu sentia alguma dor para estar urinando. Entendendo já o que é estenose de uretra, no meu caso, estenose de uretra bulbar, né, eu vou explicar para vocês qual foi o procedimento, né, para que o médico conseguisse descobrir isso. Quando eu tinha cerca de 24 anos, eu já estava casado, a minha uretra ela fechou definitivamente. Eu não consegui urinar. E corri para o médico, isso era umas 6 horas da tarde, corri para o médico e o médico me falou que era necessário furar minha barriga para colocar uma sonda, né? Direto, furado na barriga, direto dentro da bexiga e ter aquele saco coletor. Na hora eu me desesperei e falei que não queria isso, né? Que qualquer um se assusta, né? E falei para eles, o susto foi tão grande que eu falei para eles, não, pode deixar que eu não vou furar e não vou fazer nada. Fui pro banheiro ali, tentei forçar e eu via que saía como se fosse pouquinho urina, né? Ele escorria pouquinho urina. Eu falei, não, vou aguentar. Fui para casa à noite, consegui aguentar a noite toda. Fui pro serviço ainda trabalhar, com vontade de urinar. E quando foi umas 10 horas da manhã, eu consegui lá na empresa, graças a Deus, consegui urinar e soltou tudo. Mas foi uma espécie de uma comporta que foi aberta. E abriu e eu consegui urinar. E isso me deu um tempo para conseguir correr atrás do meu urologista, corri atrás, fui atrás de ver o que era isso, expliquei para ele. Em primeiro, ele não me explicou o que era, né? Pediu alguns exames. Um desses exames foi o que trouxe o diagnóstico correto, que é esse exame aqui que se chama uretrocistografia, que é um exame, eu tenho um aqui para você dar uma olhada, é um exame que é uma chapa, né, que é tirado do seu canal da sua uretra, do seu pênis inteiro, do canal inteiro da uretra, né, até chegar na bexiga. Ele é usado um líquido, né, de contraste,
a qual é colocado ali através de um aparelho bem na ponta do seu pênis, e ele joga esse contraste dentro e tirou uma chapa. Eu vou mostrar aqui para vocês como que uma folha branca aqui para ficar mais fácil de entender, mas é basicamente isso aqui, ó. É uma chapa a qual ele tira, né? Aqui é desde o início até chegar na bexiga, né? Vocês reparem que nesse exame aqui, ó, a estenose está dando aqui embaixo, ó. Por mais que ela tá um pouquinho aberta, eu vou explicar por que nesse exame está dando um pouquinho aberta. Porque esse aqui não foi o que eu fiz na época. O que eu fiz na época ele estava bem fechado, né? Eu vou falar a questão da medida também que ele tinha, mas agora para você entender com esse exame, ó, tá vendo? E tem mais um aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, dá para mostrar, dá para ver todo o estreitamento dele, né? Então, com esse exame aqui, esse exame que chama uretrocistografia, é um exame a qual um médico urologista consegue identificar não somente a sua estenose, mas também a dimensão que ela tem. Essa dimensão, ela é muito importante. E também a estenose, em que região que ela está, né? A minha, por ser bulbar, como eu disse, ela está lá na saída da bexiga, perto da próstata, entre a próstata, a bexiga e a esfinge, a minha se encontra ali. Existem outras, existem estenose peniana, que fica mais na parte do pênis mesmo, nessa parte que se enxerga, né, para fora, mas a minha é aquela que fica bem perto da bexiga. Depois que o médico descobriu o que era exatamente o que eu tinha, no momento eu vou falar para vocês que eu fiquei até feliz por achar o que era, porque na minha cabeça, né, era algo pior, né? Eu fiquei com medo de ser algo pior, né? E como ele falou que era uma estenose e ele me explicou, foi muito atencioso, me explicou, eu consegui entender o que era. E a partir de entender, de passar com ele, de ele me explicar certinho, ele me passou para fazer uma cirurgia. Eu anotei aqui porque os nomes, eu não sou bom para esses nomes médicos aqui, né? A cirurgia que eu fiz na época se chama uretrocistoscopia, que é interna, né? O que é isso? É uma cirurgia que é feita, induz um aparelho dentro do canal, né? E lá dentro ele trabalha com uma faquinha fria, tem uma câmera e uma faquinha fria, que ele vai ver aonde está essa estenose, que é esse estreitamento, né? Ele vai vendo, ele vai entrando, quando ele chega no lugar que está estreito, ele vem com uma faquinha e ele corta internamente, né? Eu já ouvi falar que tem até com laser isso, mas todas que eu fiz mais de uma, já vou dando um spoiler, a que eu fiz, ela foi usada uma faquinha fria. Não sente dor nenhuma, você pode ficar tranquilo. É feito dentro do centro cirúrgico. Todas as cirurgias que eu fiz foram cirurgias eletivas, que não tem essa emergência, né? Eu fui lá fazer tranquilo. Eles dão uma anestesia rápida e dão também um calmante, né? Lá na hora lá, você apaga. A cirurgia, ela dura geralmente lá dentro da sala 1 horinha, né? Você acorda depois de umas 2, 3 horinhas. Eu demorei, eu como durmo um pouco mais, parece que a anestesia faz um pouco mais de efeito comigo, eu fico umas 3, 4 horas dormindo, mas a cirurgia é entre 1 horinha, ela é tranquila, né? Ele faz esse corte, depois que ele fez esse corte em mim, ele coloca uma sonda, que é uma sonda que ela fica dentro da sua bexiga, plugada num saco coletor. Por que é necessário fazer isso? Quando ele corta, né? Ele precisa que aquela área esteja com uma sonda para que a urina passe pela sonda, né? Ele coloca uma sonda geralmente de número 18, ele coloca essa sonda para que a urina passe dentro da sonda e não machuque, né? Essa área, não inflame essa área da estenose, né? Eu fiz essa cirurgia e foi a primeira que eu fiz e ela teve duração de 8 anos. Eu consegui ficar 8 anos bem depois de ter feito essa cirurgia. Só foi isso? Fiz a cirurgia, depois de 8 anos eu tive que voltar? Não. O que acontece? Depois de você fazer essa cirurgia, que é considerada uma cirurgia simples, né? Ela é muito simples, é somente uma raspagem, né? É somente uma raspagem.
Depois que você faz essa cirurgia, que você fica os 15 dias com a sonda, tem médico que usa um pouco menos, mas meu médico me deixou 15 dias com a sonda, fiquei 15 dias com a sonda, depois que eu tirei a sonda, 15 dias depois que tirei a sonda, quer dizer, 30 dias depois da cirurgia, eu voltei no consultório e comecei a sessão de calibragem. O que é essa sessão de calibragem? Você tem um canal da uretra, ele vai inserir um calibrador com dimensões variadas, começando mais fina até a mais grossa, geralmente ele para na 16, e ali ele vai colocar em você e deixar pelos 8 a 20 minutos. A primeira começou com 15 dias após a tirada da sonda, depois a próxima foi para 30 dias depois da tirada da sonda, e depois em 3 meses eu fiz isso por 8 anos e consegui ficar bem nesse tempo. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Vou contar todo o processo depois disso, quais foram os problemas que eu enfrentei, quais foram as dificuldades que eu enfrento hoje ainda, e eu ainda hoje tenho a estenose de uretra, mas estou partindo para um novo tratamento, um tratamento aí que é definitivo, e eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês sobre isso. Espero que até agora tenha sido claro para vocês, né? Vamos dizer assim que esse é o vídeo 1 da nossa série de falando sobre estenose, como é viver com a estenose. Tá bom? Obrigado a todos vocês, e não deixa de curtir, de compartilhar e de estar nos acompanhando sempre, tá bom? Obrigado.